Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre os atos processuais, entendendo o que eles são, como devem ser praticados e por que a forma, o tempo e o lugar fazem tanta diferença no processo civil. Quando falamos em atos processuais, pense em tudo que faz o processo andar. É a petição inicial, a contestação, a decisão do juiz, uma intimação, um despacho simples. Tudo isso são atos processuais. O Código de Processo Civil organiza esses atos para que o processo seja previsível e justo para todos. Agora pare um instante e pense comigo. Já tentou resolver algo importante sem nenhuma organização? Provavelmente deu confusão. No processo é a mesma coisa. A forma dos atos processuais existe para garantir segurança, mas o CPC atual é bem claro ao dizer que a forma não pode ser um obstáculo à justiça. Se o ato alcança sua finalidade e não causa prejuízo, ele tende a ser considerado válido. Imagine que você envie um documento por e-mail com um pequeno erro de formatação, mas o conteúdo está correto e compreensível. Faz sentido invalidar tudo por isso? No processo civil moderno, a resposta costuma ser não. Quanto ao tempo, os atos devem ser praticados dentro dos prazos previstos em lei ou fixados pelo juiz. Isso evita atrasos intermináveis. Já o lugar dos atos processuais, como regra, é o juízo onde o processo tramita, mas hoje grande parte dos atos ocorre de forma eletrônica. Protocolar uma petição virou algo tão comum quanto pagar uma conta pelo aplicativo do banco. Guarde bem essa ideia para seguir adiante. O processo civil valoriza a finalidade do ato e a efetividade da tutela jurisdicional. Com isso em mente, seguimos naturalmente para o próximo ponto, porque nem todo erro gera a invalidação do processo. É exatamente isso que vamos conversar agora. Dando sequência, no bloco 2 nós vamos falar sobre as nulidades dos atos processuais, ligando diretamente com tudo que você acabou de aprender. As nulidades aparecem quando um ato é praticado em desacordo com a lei. Mas atenção, há um detalhe fundamental. O CPC adota o princípio de que não existe nulidade sem prejuízo. Isso significa que não basta apontar um erro formal. É preciso mostrar que esse erro prejudicou o direito de defesa ou o contraditório. Faça uma comparação simples. Se você recebe uma encomenda com a caixa amassada, mas o produto está intacto, houve realmente prejuízo? Muitas vezes, não. As nulidades podem ser relativas ou absolutas. As relativas precisam ser alegadas pela parte interessada no momento certo. Se a parte fica em silêncio, ocorre a preclusão e a chance se perde. Já as nulidades absolutas envolvem regras de ordem pública e podem ser reconhecidas pelo juiz a qualquer tempo. Aqui vale uma pausa para reflexão. Em prova, esse detalhe costuma confundir muitos candidatos. Outro ponto importante é o aproveitamento dos atos processuais. Sempre que possível, o juiz deve preservar o que for válido e aproveitar os atos que não foram atingidos pelo vício. O processo não deve voltar à estaca zero sem necessidade. Pense numa obra em casa. Se um cômodo apresentou problema, não faz sentido derrubar toda a construção se o restante está firme. Essa lógica reforça a ideia de que o processo é um instrumento para alcançar o direito material. Ele não existe para criar armadilhas formais. Entendendo isso, fica muito mais fácil resolver questões de concurso e, mais do que isso, compreender o funcionamento real do processo. Agora que já falamos de forma, validade e nulidades, é hora de avançar para o elemento que dá ritmo a tudo isso. Vamos falar dos prazos. No bloco 3, vamos conversar sobre os prazos processuais, entendendo como eles funcionam e por que são tão relevantes no processo civil. Os prazos processuais existem para organizar o procedimento e garantir igualdade entre as partes. Como regra, o CPC determina que os prazos sejam contados em dias úteis. Isso respeita a rotina profissional e evita prejuízos. Pense na sua própria agenda. Você normalmente planeja compromissos considerando dias úteis, não é assim? Os prazos podem ser próprios ou impróprios. Os próprios são destinados às partes, e se não forem cumpridos, ocorre a preclusão. Já os impróprios são dirigidos ao juiz e aos auxiliares da justiça.
Se não forem observados, não geram preclusão, mas podem acarretar responsabilidade funcional. A contagem do prazo também merece atenção. Em regra, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Se o prazo termina em dia sem expediente forense, ele é prorrogado para o próximo dia útil. Essa lógica evita injustiças e garante condições reais de cumprimento. Os prazos podem ser fixados pela lei ou pelo juiz, conforme a complexidade do caso. Em qualquer situação, perder um prazo é algo grave. É como chegar atrasado para uma prova ou para um voo. A oportunidade simplesmente passa. Para concursos, compreender os prazos não é só decorar regras, é entender a lógica que mantém o equilíbrio e funcionalidade do processo. Sem prazos, não existe segurança jurídica nem duração razoável do processo. Com isso, fechamos o tema atos e prazos de forma conectada e prática. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.